Olá, um abraço para você sintonizado no Ponto 3. Começamos esse momento semanal de nossa conversa e hoje queremos falar sobre a importância do trabalho humanitário, especialmente em zonas de conflito. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa forma de assistência material, moral ou legal prestada para ajudar pessoas que foram impactadas até por desastres naturais, guerras, conflitos, desigualdades sociais. O objetivo da ajuda humanitária é aliviar, levar apoio, ajuda para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. No programa de hoje queremos saber as principais motivações para esse trabalho, como ele é realizado no Brasil e no mundo afora, especialmente em zonas de conflito, e como podemos colaborar em nosso cotidiano com a prática da solidariedade. Recebemos para essa conversa no programa de hoje o Walter Calegari, que é diretor executivo da ACN Brasil, Ajuda à Igreja que Sofre. Bem-vindo, Walter. Obrigado pela oportunidade, irmão Diego. Uma satisfação falar com todo o público do Ponto 3. Para nós também, uma satisfação também receber a missionária comboniana, irmã Sandra Regina Amado, que atualmente é assessora da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. Bem-vinda, irmã Sandra. Boa tarde, obrigada por essa oportunidade. Uma alegria recebê-los. E, irmã Sandra, eu até quero começar com a senhora, porque a senhora é de uma congregação religiosa que tem como vocação a missão. E a missão em lugares desafiadores. A gente está acompanhando agora, por exemplo, situação muito difícil da igreja na Nicarágua, mas eu sei que tem outros lugares em que a igreja também realiza um trabalho missionário desafiador. Mas ainda assim há homens e mulheres dispostos, encorajados a ir não só anunciar Jesus Cristo, mas ser a presença solidária nesses lugares. Me fale um pouco dessa inspiração para realizar esse compromisso. Então, a inspiração para realizar a missão em todo o mundo, né? E também especialmente em lugares de conflito, lugares que o povo realmente está sofrendo, vem do amor de Deus pela humanidade. Então, a missão nasce do coração de Deus, que envia o seu próprio Filho, né? E agora nós, né, somos herdeiros dessa missão. A igreja é herdeira dessa missão. E a igreja é a igreja quando faz a missão no meio do seu povo, onde o povo está. E em lugares de conflito é muito, assim, a nossa presença é muito esperada, né? É sinal de esperança para o povo. É sinal de vida para o povo. No caso, especialmente da família comboniana, em quais lugares esses de conflito em que vocês têm atuação? Então, na minha experiência, a princípio fui na Eritreia, é um país que lutava pela sua independência da Etiópia. E eu cheguei num tempo de paz, num tempo de muita alegria do povo. Mas logo depois de 2 anos recomeçou uma briga, né? Um conflito com o governo da Etiópia. Então, muita tensão, muita preocupação. E a preocupação da igreja é com a vida humana, com a reconciliação. Então, tentávamos, né, através da nossa presença também, ter esse sinal de reconciliação no meio do povo. Depois da experiência da Eritreia, eu estive muitos anos no Sudão do Sul. E também, por questões históricas, estavam em conflito com o governo do Sudão e queria independência. E lutou também bastante por isso e conseguiu em 2011. Então, a nossa presença foi essa, né? Presença de esperança no meio do conflito, no meio do caos, tentando estar com o povo, né? Estar com eles, onde eles estavam, e prestando serviços todos que a gente conseguia. Né?
Walter, a ajuda à igreja que sofre também é uma expressão dessa ajuda humanitária que os cristãos oferecem para o mundo. Nós temos aqui o testemunho pessoal da irmã Sandra, né, e do seu carisma, da sua família religiosa, mas quando falamos também da ajuda à igreja que sofre, nós estamos falando não só de religiosos, não só de padres, né, de clérigos, mas também de muitos leigos que se dedicam a esse trabalho, correto, Walter? Sem dúvida. A Ajuda à Igreja que Sofre, numa fundação pontifícia, que há 75 anos tem a missão de ajudar os cristãos onde eles são perseguidos ou vivem em extrema necessidade, né? A gente ajudou, por exemplo, no ano passado, quase cerca de 5.000 projetos em 139 países, e essa ajuda se materializa, seja em construção, reconstrução de igreja, formação de leigos, né? Formação de sacerdotes, bolsas de estudo. 1 em cada 9 seminaristas no mundo foi ajudado ano passado pela Ajuda à Igreja que Sofre. Também as religiosas, 1 em cada 18 religiosas no mundo recebeu esse auxílio. A gente tem auxílio para transporte. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Amazonas, os barcos, né, porque não há outra forma de deslocamento para que os sacerdotes, os leigos, os catequistas, os diáconos possam chegar às suas comunidades. Mesmo no Nordeste aqui, carros que simples funcionam na cidade, lá é necessário ser um 4x4. A gente ajuda em material catequético, a gente ajuda os meios de divulgação. Essas são as ajudas que a gente reputa como regulares, né? Mas hoje, por exemplo, nosso escritório na Polônia tem 100 voluntários, trabalhando 24 horas por dia para ajudar os refugiados lá da Ucrânia, né? Essa é uma forma de auxílio direta, né? Promovida também pela gente, que não, independentemente dos projetos apresentados pelos bispos, pelas congregações, pelos sacerdotes, né? Além disso, uma atuação que é importante também, a atuação, por exemplo, que é feita em advocacy no Parlamento Europeu, onde a gente apresenta a situação desses cristãos que estão sendo perseguidos, de como é que eles vivem, para que se discuta institucionalmente meios de evitar que isso ocorra, né? É uma forma de você atuar pressionando os governos, pressionando as autoridades para que tomem posição e que tomem atitudes para que essas coisas não se aconteçam novamente. A gente ainda publica alguns relatórios, como o relatório de liberdade religiosa, que é publicado de 2 em 2 anos e aborda a situação da liberdade religiosa, não apenas da questão da perseguição aos cristãos, a gente denuncia também budista perseguindo islamistas. A gente tem uma ampla gama aí de informações que é cedida nesse relatório. E outros relatórios, como por exemplo o último publicado em novembro, ouçam o grito delas, é sobre a questão das meninas que são sequestradas, obrigadas a casamentos forçados. E em novembro agora vamos publicar sobre a situação do jihadismo no norte da África, que hoje se tornou o epicentro de perseguição dos cristãos. Interessante, porque os 2 exemplos que nós temos aqui, tanto da Ajuda à Igreja que Sofre, como o que foi trazido também pela irmã Sandra, mostra uma atuação humanitária, solidária, evangelizadora para dentro da igreja, mas especialmente também para fora da igreja. É muito interessante agora, por exemplo, o Walter falando, 1 em cada 9 seminaristas no mundo estão sendo formados com o apoio da Ajuda à Igreja que Sofre. E, ao mesmo tempo, essa organização socorrendo os refugiados da guerra da Ucrânia. Isso é evangelização. Tudo isso mobilizando homens e mulheres, como eu gosto sempre de enfatizar, sejam clérigos, sejam consagrados, sejam leigos e leigas, para fazer esse serviço que é prestado à humanidade. Agora, Walter, como é que se paga tudo isso? Você disse que é uma fundação pontifícia, mas de onde vêm os recursos para financiar essa ação humanitária que chega em lugares difíceis no mundo inteiro? Bom, primeiro que a gente entende que isso é um instrumento, a obra é dele, né? Mas nós temos aqui 23 escritórios, que como aqui no Brasil também, o Brasil é meio atípico, porque além da função de arrecadar recursos, por exemplo, a Europa só arrecada e ela não recebe recursos, o Brasil arrecada e também recebe, né? E posso te falar não apenas pelo Brasil, mas mundo afora, de uma maneira geral, o óbvio da viúva
quem sustenta essa obra, né? São as pequenas doações, de uma maneira regular durante o ano, que fornece os recursos para que a gente possa estar apoiando todos esses projetos, né? E é muito bonito ver que é dano que se recebe, né? Porque as pessoas ficam contentes em poder ajudar. Nós estamos agora com uma campanha para auxiliar a situação do Sudão do Sul. Esperávamos até a visita do Papa Francisco lá, que acabou não acontecendo, né? Mas é uma situação indescritível o que se vive, né? As pessoas hoje não têm ideia, eu estava falando, eu me lembrei aqui de a ajuda emergencial, que a gente fala que ela não é a regular, né? A pastoral a gente chama de humanitária, é justamente emergencial e humanitária. Então tem um sopão em Zali, na divisa do Líbano com a Síria, que atende fundamentalmente refugiados da Síria e jovens que não querem entrar para o serviço militar, porque senão ficam 8 anos sem receber nada, né, simplesmente sobrevivendo com alimento. Então eles buscam uma vida melhor, saem, vão para o Líbano e não podem sequer ir aos campos de refugiados da ONU, porque senão eles vão ser descobertos pelo governo da Síria e considerados traidores por voltarem para a Síria. É o alimento, é o sopão mesmo que existe em Zali, que a gente ajuda há alguns anos. Leite na Síria, diversos outros projetos que a gente vive em situações emergenciais, como o Líbano, quando teve aquela explosão no porto, o Haiti com terremotos, né? São situações que fogem realmente da questão pastoral regular, mas que é necessário, né? Nossos irmãos estão lá sofrendo, quando um sofre, o corpo inteiro sofre, a gente precisa estar lá, e é essa a nossa missão. Irmã Sandra, a senhora é missionária comboniana, mas hoje presta um serviço como assessoria ao Episcopado Brasileiro na Comissão Episcopal para a Ação Missionária. E eu pergunto, como encantar aqueles que estão engajados nas comunidades católicas do Brasil, estão servindo nas comunidades, mas despertar esse elan missionário? Porque muitas vezes a pessoa pensa que não, eu já faço o que eu tenho que fazer, eu já ajudo na minha comunidade, está tudo certo. Mas como despertar para esse, digamos, esse horizonte mais largo, esse alcance que a gente precisa como cristão, tão necessário nos dias de hoje, ser solidário na evangelização, no serviço. Quais são as estratégias que você pessoalmente, mas a Comissão Episcopal tem procurado para despertar essa missão? A Comissão Episcopal para a Ação Missionária é membro efetivo do COMINA, que é o Conselho Missionário Nacional. E o COMINA agrega as forças missionárias que atuam aqui no Brasil, né, na Igreja do Brasil. E cada um tem o seu objetivo específico, mas o que nos agrega, o que nos junta é o serviço à missão, né? A missão na Amazônia, a missão nas igrejas mais particulares que necessitam mais. E eu tenho a alegria de falar que nessa última assembleia do COMINA, a organização da ACN vai fazer parte, né? Foi votada e eles vão fazer parte dessa comissão, desse conselho que olha pelas necessidades das igrejas da missão aqui no Brasil. Então, é uma das ações, né? E temos também as Pontifícias Obras Missionárias, que trabalham o ano todo em prol, né, da igreja missionária, da missão, da conscientização, além da nossa colaboração, a conscientização de cada cristão católico de que nós pertencemos a uma igreja missionária e que estamos como igreja em saída. Então, essa saída quer dizer, eu ajudo na minha comunidade, mas eu também coopero com a missão além fronteiras, adigentes, aos povos. Então, é uma colaboração através da oração, através da formação, né, consciência missionária, mas também financeira, que toca, a gente pode dizer, toca o bolso, porque aí a pessoa se sente realmente pertencente à igreja
que está no mundo todo. É uma igreja universal que olha por todas as igrejas do mundo, além da nossa aqui no Brasil, né? É muito bonito isso. E temos a campanha missionária do mês missionário, que é toda voltada para o Dia Mundial das Missões, né? Que essa pequena ajuda que cada cristão, cada católico oferece no Dia Mundial das Missões vai para a Congregação para a Evangelização dos Povos e é distribuído para todas as igrejas, mais de 1.200 igrejas dioceses que necessitam. Então, a sua contribuição vai ajudar no mundo inteiro, né? A evangelização acontecer no mundo todo. Quero trazer aqui para o Walter nos falar, e a irmã Sandra pode complementar. Você já disse, Walter, que a Ajuda à Igreja que Sofre tem uma atuação junto a organismos internacionais, especialmente nos relatórios que identificam a perseguição religiosa pelo mundo afora. E não só perseguição religiosa contra cristãos, mas perseguições religiosas de qualquer natureza. A partir desses dados que vocês têm coletado anualmente, essa perseguição tem crescido? E mais do que isso, ela tem crescido por qual motivação na avaliação de vocês? Perseguição religiosa nunca é exclusivamente religiosa. Ela sempre tem outros componentes. Pode ser étnicos, culturais, econômicos, políticos, geopolíticos, né? O que acontece, aliás, a grande mídia coloca, por exemplo, a situação da Síria como uma questão geopolítica de petróleo, gás. Não. Existe uma manipulação de diversos grupos para que esses componentes se transformem em componentes de perseguição religiosa, né? No caso típico, a gente viu isso aqui com um bispo nosso, em Moçambique, na diocese de Pemba, né? Quando falávamos inicialmente com ele sobre os ataques que estavam acontecendo, ele nos relatava, não se sabe exatamente do que se trata, sabe-se que existe uma questão de petróleo, de minério, hoje está claro, é uma ramificação do Estado Islâmico. E utilizando desses elementos, já expulsou mais de 300 mil pessoas da diocese de Pemba, né? Infelizmente, tem crescido. Tem crescido. Como eu apontei, a gente vai falar sobre a questão do jihadismo no Israel, aquela parte norte lá da África. Aliás, lamentavelmente, né? Eu vou exemplificar como isso tem se intensificado com o exemplo da própria Nigéria. Tradicionalmente, o Boko Haram já comete as atrocidades numa região norte da Nigéria, né? No último Pentecostes, nós assistimos a um ataque numa igreja na diocese de Ono. E a semana passada a gente teve ataques na própria capital, né? É mais ou menos como se eu estivesse falando, olha, o Boko Haram atua lá em Roraima, lá no norte, né? Mas aí, agora em Pentecostes, esse ataque, 46 mortos, ou 64, se não me falha a memória, nessa igreja na diocese de Ono, é a região sudeste. É como se estivesse vindo aqui, aliás, nordeste, como se estivesse indo para Recife. E agora, há alguns dias atrás, já está na capital, quer dizer, foi do Distrito Federal. Então, olha a intensidade, estou dando um exemplo de um país, né? Podia falar da situação da China, por exemplo, onde você tem 600 milhões de smart câmeras conectadas com um aplicativo, e lá, naturalmente, você não pode acreditar em Deus, não pode existir um ser superior ao Partido Comunista, né? Então, você perde pontos nesse aplicativo, que significa menos receita para você sobreviver no final do dia. Os chineses mantêm cerca de 400 mil uigures em campos de reeducação. São outra etnia, não é etnia continental, mas eles pertencem ao Islã, são muçulmanos, e estão confinados em campos de reeducação. Então, infelizmente, a gente tem essa situação se recrudescendo. A gente tem... Eu estou me lembrando agora, até porque cumboniano também, de Dom Aguirre, um bispo da República Centro-Africana que nos visitou há alguns anos, né? Ele relatava lá que o Estado controla 1/3 do território. O resto é controlado, seja por milícias, por coisas, né? E foi muito marcante para mim uma história que ele contou sobre o World Food Program, um programa da ONU, das Nações Unidas para a alimentação, né? Eles vão
pousam os seus aviões e deixam os alimentos. Quem distribui esses alimentos é a igreja, né? A gente até tinha uma coisa, a igreja é o último a apagar a luz. Não, a igreja não apaga a luz, né? Ela continua, ela permanece lá ajudando os nossos irmãos. Esse caso foi um caso típico que, apesar de toda a adversidade, apesar de toda a dificuldade, a igreja permanece ajudando. Então, independentemente de haver esses conflitos, essas situações de ampliação, inclusive da perseguição religiosa, eu tenho certeza que a igreja vai continuar na ajuda. E nós ajudando eles, né? Eu fico arrepiado com essa imagem que você fala a última a apagar a luz e a igreja não deixa a luz se apagar, que mostra essa chama da fé, mas essa chama da fé a serviço dos outros. Não é para fazer proselitismo, é para servir. Essa é a missão da igreja nesse lugar de tanto conflito. E aí, irmã Sandra, a gente fala dessas situações tão delicadas em lugares tão diferentes do mundo, mas aqui no Brasil nós temos situações, assim, realidades sociais em que a igreja e os cristãos, né, quando ele fala igreja, pensa muito em instituição, então vamos personalizar. A pessoa, o católico batizado, precisa rever a sua presença para que ela seja de fato missionária? Aqui no Brasil, realmente nós tínhamos uma fama de que somos uma nação católica, né? Mas está mudando muito isso, os fatos e as estatísticas estão nos mostrando, né? Então, o católico, a pessoa cristã, católica, precisa renovar, né, o seu compromisso com a igreja. Então, há necessidade, sim, aqui no Brasil, de missão. Nós somos também terra de missão. É só pensar em todo o contexto urbano em que vivemos, né? Pessoas que não se identificam mais com nenhum tipo de igreja ou com nenhum tipo de vínculo com uma religião, e também outros que se transformam até em fundamentalistas, né? Então, a gente tem que... A terra do Brasil também é terra de missão. E também pensando, né, que também há conflitos aqui no Brasil que estão acontecendo e que a igreja tem que estar presente, né? E nós estamos presentes em muitas situações, né, através dessas outras organizações missionárias, né? Só pensar aí no CIMI, pensar aí no Conselho dos Leigos do Brasil, todos trabalhando, né, por isso, para que a nossa sociedade se torne melhor, para que nós possamos realmente viver, né, o anúncio de Jesus Cristo entre nós, para que também possamos anunciar a outras situações, né? Pensando na Amazônia, todos os problemas, né, e conflitos na Amazônia. E quando o senhor estava falando aí do Sudão do Sul, assim, me veio na memória, quando estava lá, uma das nossas comunidades, dos combonianos e combonianas, lá no norte do Sudão do Sul, foram atacados e a comunidade decidiu ficar com o povo. E realmente foram atacadas e ficaram mais de 20 dias junto com o povo, não tivemos comunicação, tínhamos medo que tivessem perdido a vida, mas graças a Deus conseguiram, depois de 20 dias no mato com o povo, sabe, vivendo as situações do povo, mas isso serviu como testemunha de que o amor de Deus não deixa a humanidade na mão. Então, a gente está presente e é sinal de esperança. Que bonito testemunho. É isso, né? A nossa missão está aí, viva. Que bonito testemunho. O Papa Francisco destaca sempre que no mundo de hoje precisamos de testemunhas da bondade e do amor gratuito. Tanto que ele escreveu assim, abre aspas, há necessidade de pessoas perseverantes, que enfrentam as dificuldades com espírito de unidade e colocando sempre na base de tudo a finalidade última, ou seja, o serviço ao próximo. Fecha aspas. Eu quero agradecer a participação do Walter Calegari, diretor executivo da ACN Brasil, Ajuda a Igreja que Sofre,
Muito obrigado por sua participação e pelo testemunho que nos inspira a sermos mais atentos às necessidades da humanidade pelo mundo afora. Obrigado, Walter. Somos nós quem agradecemos, Jansen. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado também à irmã Sandra Regina Amado, missionária comboniana, atualmente assessora da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB e também do Conselho Missionário Nacional. Obrigado, irmã Sandra. Muito obrigada por essa oportunidade. É sempre a gente vive em missão e para a missão. Então, o coração arde quando a gente fala em missão. Obrigada por essa oportunidade e sigamos em frente, né, com esperança. Amém. Muito obrigado a vocês e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 hoje. Até a próxima.